Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash da Parashá Behar. A terra deve descansar em cada 7º ano. Como você sabe, Hashem ordenou ao povo judeu todo o 7º dia da semana é Shabat. Nele vocês devem cessar todo o trabalho da semana. Hashem também nos ordenou guardar um tipo diferente de Shabat. A cada 7 anos, a terra de Eretz Israel também terá um Shabat. Neste ano de descanso, vocês não trabalharão a terra. O Shabat da terra é chamado de Shemitah. A palavra Shemitah significa renunciar ou abster-se. Durante este ano, os fazendeiros judeus em Eretz Israel devem se abster de trabalhar a terra. Por que Hashem deu ao povo judeu a mitzvah de guardar os anos de Shemitah? Relembremos o motivo por que guardamos o Shabat. Nós guardamos o Shabat para nos lembrar. Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas, mais do que isso, um judeu que guarda o Shabat mostra que ele acredita que Hashem cuidará dele. De outra forma, como ele poderia deixar de ganhar dinheiro um dia por semana? Ele não tem medo de sua família não ter o suficiente para viver? Mas ele acredita em Hashem, que quem lhe ordenou descansar no Shabat proverá suas necessidades. Hashem deseja que os judeus, onde quer que estejam, coloquem sua confiança nele e somente nele. No entanto, ele teme que os judeus que vivem em Eretz Israel, que possuem fazendas generosas e férteis, comecem a depositar sua confiança na terra. Assim, Hashem deu ao povo judeu outra mitzvah para ser cumprida em Eretz Israel, a mitzvah de Shemitah. Cada vez que um fazendeiro judeu observa as mitzvot de Shemitah, ele se lembra: Hashem, Criador do mundo, é quem alimenta a mim e a minha família. As 3 promessas de Hashem a Bnei Israel. Hashem fez 3 promessas a Bnei Israel se eles cumprirem todas as mitzvot do ano Shemitah. Se você quiser saber qual ano é um ano de Shemitah, eis aqui um truque simples. Pegue o ano corrente do calendário hebraico, divida-o por 7. Se não restar nada, este é o ano de Shemitah. O número restante é o número de anos desde o último Shemitah. Pegue, digamos, o ano 5.774. Dividindo-o por 7, sobram 6. Assim você sabe que se passaram 6 anos desde o último Shemitah e o próximo ano é Shemitah. Primeiro, ele prometeu que a colheita do ano anterior a Shemitah duraria por 3 anos. Não se preocupe, eu, Hashem, abençoarei a terra. A colheita do 6º ano durará para o 6º, o 7º e o 8º ano. Ele prometeu, segundo, durante o ano Shemitah vocês se sentirão satisfeitos, mesmo comendo pequenas porções de comida. Desta forma sua produção durará. E terceiro, ele prometeu, se vocês cumprirem tanto os anos de Shemitah quanto os de Yovel, falaremos mais adiante sobre Yovel, vocês estarão seguros em Eretz Israel. Mas se vocês não observaram Shemitah e Yovel, seus inimigos forçarão vocês a Galut, exílio em países estrangeiros. Por que Hashem pune os judeus tão severamente se eles não cumprirem Shemitah? A razão é que transgredir as leis de Shemitah mostra que nos falta confiança no Criador do mundo. Uma pessoa que mechalel Shabbat, profana o Shabbat, é punido de forma estrita. Ele mostra que não acredita em Hashem, quem criou o mundo em 6 dias. Similarmente, o judeu que não cumpre Shemitah também carece de fé e confiança em Hashem. A seguinte história é sobre um tzadik que tinha fé apropriada em Hashem. Uma história do livro de Shemuel, a confiança em Hashem que foi recompensada. O rei Shaul foi o primeiro rei judeu. Naquela época, os inimigos dos judeus, os Pelistima, dominavam a Eretz Israel. Eles decretaram que nenhum ferreiro poderia trabalhar em Eretz Israel. Um ferreiro é uma pessoa que faz armas de metal. Os Pelistim não queriam que os judeus tivessem armas. Sem armas, eles não poderiam se rebelar contra os Pelistim. Certo dia, os Pelistim ficaram muito irritados. O filho do rei Shaul
Ionatan matou o governador Peliste em Eretz Israel. Os Pelistim disseram: os judeus estão se rebelando contra nós, devemos lutar e acabar com a revolta. Os Pelistins se mobilizaram para a guerra. Eles reuniram 30.000 bigas, 6.000 cavaleiros e grande exército de soldados a pé. O rei Shaul preparou seu exército. Era um exército muito pequeno. Havia apenas 3.000 soldados. O restante dos judeus ficou com tanto medo dos Pelistim que se escondeu em grutas nas montanhas. Eles tinham certeza de que seriam derrotados. Como teriam chance de vencer sem espadas ou lanças? Eles tinham apenas arcos e bastões. Mas um tzadik não perdeu sua fé em Hashem, o filho do rei Shaul, Ionatan. Ionatan e seu pai, o rei Shaul, eram os únicos judeus que tinham armas. Sem contar ao seu pai, Ionatan disse ao seu ajudante: não importa para Hashem se o exército é grande ou pequeno, ou se seus soldados têm armas ou não. Hashem pode ajudar, mesmo aqueles que são fracos. Veremos se Hashem está do nosso lado. Juntos, Ionatan e seu ajudante escalaram as rochas. De repente, eles se mostraram aos guardas Pelistim. Os soldados Pelistim estavam no topo da montanha. Eles riram ao ver 2 homens judeus. Estes devem ser 2 dos judeus que estavam escondidos em seus buracos. Eles zombaram. Vem aqui em cima e então nós mostraremos como lidamos com os judeus. E Ionatan sussurrou para o ajudante. Acho que Hashem está do nosso lado. As palavras venham aqui em cima indica que nos ergueremos acima deles e que eles perderão. Vamos! E Ionatan e o rapaz correram montanha acima. E Ionatan derrotou o primeiro e depois o segundo guarda. Juntos, eles mataram cerca de 20 soldados Pelistim. Os Pelistim ficaram surpresos e confusos. Quem estava matando seus soldados? Será que os judeus estavam com um grande exército? Um soldado peliste espalhava o pânico ao outro. Logo, o exército inteiro era um amontoado de soldados amedrontados e confusos. O rei Shaul nada sabia sobre os atos corajosos de seu filho. No entanto, seus conselheiros lhe disseram que o exército peliste estava em pânico. Rapidamente, Shaul reuniu seus soldados e atacou. Os Pelistim começaram a fugir. Agora até mesmo os judeus que haviam se escondido se juntaram à batalha. Os Pelistim perderam e foram expulsos da terra. Quão agradecidos ficaram os judeus! Eles foram salvos por causa da confiança plena de Ionatan em Hashem. Ele acreditou que é Hashem quem dá a vitória aos judeus. Da mesma forma, Hashem nos deu a mitzvah de Shemitah para nos ensinar. Não é porque trabalhamos os campos que temos comida. Hashem pode prover para nós mesmos quando não cultivamos o solo. A próxima história mostra como Hashem pode nos alimentar a despeito da escassez de alimentos. Uma história do livro dos Melachim, Reis, a farinha e o azeite que duraram e duraram. Na época do Navi, profeta e Eliau, havia fome em Eretz Israel. Hashem não deixou que a chuva caísse. Pessoas e animais estavam famintos. Hashem disse ao Navi: vá até a cidade de Tzorfat. Eu escolhi uma viúva que vive ali para alimentá-lo. Quando Eliau chegou em Tzorfat, ele notou uma pobre viúva curvada colhendo galhos no chão. Será que é esta viúva de quem Hashem falou? Pensou Eliau. Não tenho certeza. Vou testá-la da mesma maneira que fez o servo de Abraão, Eliezer, para descobrir quem era a moça certa para se tornar esposa de Isaac. Eliau chamou a viúva. Será que você iria até sua casa e me traria um copo de água para que eu possa beber? A viúva voltou com a água. Eliau pensou. Ela fez hesed, bondade. Ela deve ser a mulher de quem Hashem falou. Agora, por favor, dê-me um pedaço de pão. Ele disse a ela. Mas tudo que eu tenho é um punhado de farinha no pote e um pouquinho de azeite na jarra. Ela respondeu. Eu assarei um pão com isto e o repartirei com meu filho, mas nem tem suficiente para nós dois. Como posso dar um pouco para você também? Não há mais nada para comer na casa. Depois desta comida, todos nós morreremos de fome. Eliau a confortou. Não tenha medo.
Misture a farinha e o azeite e asse um pequeno pão para mim. Você e seu filho ficarão com o restante da massa. Hashem fará um milagre para você. A farinha no pote e o azeite no jarro não acabarão. Eles durarão até Hashem mandar de novo chuva para a terra e haver comida. A viúva acreditou em Elial. Ela assou o pequeno pão para ele. Quando ele o comeu, Hashem abençoou a farinha e o azeite da mulher. Ambos duraram até haver novamente comida na terra. O ano Shemitah tem dinim, leis especiais. Nós a dividiremos em 3 partes. Primeiro, um judeu é proibido de trabalhar a terra em Eretz Israel. Cada ano de Shemitah começa em Rosh Hashanah e termina antes do Rosh Hashanah seguinte. Durante este tempo todo, um fazendeiro judeu em Eretz Israel está proibido de semear, plantar ou colher. Ele também não pode arar e nem fazer qualquer outro trabalho que melhore o solo. Ele pode regar as plantas apenas o suficiente para evitar que elas morram. Segundo, a produção do ano de Shemitah é sagrada, ela não pertence ao fazendeiro. Durante o ano de Shemitah, mesmo que o fazendeiro veja suas árvores frutíferas florescendo e produzindo frutos, ele não pode colher todos os frutos para si. A produção que cresce durante Shemitah não pertence ao proprietário, pertence a Hashem. Quem ordenou que ela fosse dividida igualmente entre todos os judeus? Qualquer judeu que queira pode vir e pegar um pouco. O fazendeiro é proibido de trancar seu portão e evitar que outros judeus entrem. Para si mesmo, ele pode pegar o tanto que necessite para aquele dia, mas está proibido de pegar mais que isso. Qualquer fruta que tenha crescido durante Shemitah é sagrada e deve ser tratada de forma diferente de uma fruta comum. O fazendeiro não pode vender esta fruta. A casca e outras partes que restam depois que a fruta é comida não podem ser jogadas no lixo. Devem ser colocadas em um campo ou deixadas até que apodreçam. Vegetais têm um din, lei diferente das frutas. Nossos sábios decretaram que todo vegetal crescido no ano de Shemitah não pode ser comido. Nossos sábios temiam que, se não fosse por esta lei, algum judeu desonesto poderia plantar vegetais durante Shemitah e afirmar: eles cresceram por si mesmos. E terceiro, dívidas são perdoadas no ano de Shemitah. No final do ano de Shemitah, um judeu que tem emprestado dinheiro não pode mais requerê-lo do judeu que pegou o empréstimo. Esta mitzvah se aplica tanto dentro quanto fora de Israel. A mitzvah será discutida na Parashat Rei, no livro Devarim. E Shemitah nos dias de hoje? Mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, os judeus que vivem em Eretz Israel devem cumprir as leis de Shemitah de acordo com os nossos sábios. Hoje, os fazendeiros em Eretz Israel também cumprem a mitzvah de Shemitah. Eles podem molhar as plantas somente o suficiente para evitar que elas morram. Os fazendeiros que cumprem Shemitah sabem que perderão o lucro de um ano se não cultivarem seus campos, mas eles são heróis que confiam em Hashem. O Midrash compara os judeus que se abstêm de trabalhar o solo durante Shemitah a anjos. Sua confiança em Hashem os torna tão grandes que eles se parecem mais com anjos do que com pessoas. E nossos sábios ensinam: Mashiach virá no final de um ano de Shemitah. Aqueles que cumprem Shemitah de forma apropriada ajudam a trazer Mashiach. Judeus que vivem fora de Eretz Israel podem participar da mitzvah de Shemitah, contribuindo com dinheiro para um fundo especial que ajuda a sustentar os fazendeiros que cumprem Shemitah. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.